Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Retornamos com o debate Hanseníase e Direitos Humanos. E vamos reforçar a pergunta âncora: como se pega hanseníase? Lembrando ao final do sorteio do DVD A Vida Não Para, reconhecendo e curando a hanseníase. Doutora Olga, a gente falou em diagnóstico, em formas de transmissão. Agora, para evitar, quais são as medidas que a gente pode adotar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente convive com uma pessoa portadora? Como é que a gente pode evitar ser contaminado? Antes de falar de como evitar, eu queria reforçar uma questão da transmissão que é muito importante. Porque assim, eu falei que é uma doença contagiosa, então se ela é contagiosa, ela passa, né? E como que a gente pega então a hanseníase? É de pessoa a pessoa. Então a pessoa está infectada com o bacilo para transmitir para outra pessoa. E aí, assim, não pega hanseníase a gente bebendo no mesmo copo, a gente beijando, abraçando a outra pessoa, ou tocando na lesão, que às vezes tem mancha, como eu falei, tem mancha, tocando não passa pela lesão, né? A forma de transmissão, ela é aérea, vamos dizer, ela é através das gotículas, quando a gente fala, espirra. Então essa é a forma de transmissão. Só que a gente tem que ter cuidado, porque assim, ela não é comum, por exemplo, a gripe, que tem uma transmissibilidade rápida, né? Ela, você precisa ter um contato prolongado com a pessoa, de hanseníase, que esteja com hanseníase, precisa morar no mesmo teto, conviver com essa pessoa de forma mais íntima, como assim dizer. Então, por exemplo, o fato de andar de ônibus com uma pessoa que tem hanseníase, não vai pegar hanseníase, porque precisa de vários contatos com o agente etiológico, né, com o bacilo, para que a gente pegue a hanseníase. Então, isso tem que deixar bem claro, até porque que a hanseníase tem um estigma muito forte. As pessoas têm medo. Quando fala de hanseníase, lembra de pessoas caindo em pedaços, né? E essa não é a hanseníase de hoje. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas com deformidade, né? Como eu falei, que tem o diagnóstico tardio. Mas a maioria das pessoas tem as formas brandas da hanseníase, que não tem essa questão de ter deformidade, né? São 7% das pessoas que têm hanseníase é que tem um grau 2 de incapacidade, ou seja, que tem uma deformidade visível, né? As demais, ou seja, quase 93% não tem deformidade. Então a gente não precisa ter medo de ter hanseníase, nem ter medo de falar com pessoas que têm hanseníase, nem excluir as pessoas que têm hanseníase, que isso é uma coisa que acontece muito ainda no Brasil. Pessoas perdem emprego por falta de conhecimento, né? Dos patrões, até da própria pessoa que tem medo até de contar no seu ambiente de trabalho, na escola, que tem hanseníase. Então, a gente tem que estar discutindo isso em todos os espaços para desmistificar um pouco a questão da transmissão, né, e de como a gente se comporta diante de uma pessoa. Ela é um cidadão como outro qualquer que está com uma doença contagiosa, que tem tratamento e que na hora que ela começa o tratamento, que é uma coisa também que tem que ser frisada, na hora que começa o tratamento, no primeiro mês de tratamento, a pessoa já para de transmitir se ela for a forma que se transmite. Então, caso algum portador dessa doença seja constrangido ou discriminado em alguma circunstância, situação, a quem ele deve recorrer, como ele deve tentar ir atrás dos direitos dele, como é que isso acontece? Assim, como eu falei, ele é um cidadão como outro qualquer, né? Então, assim, se eu tiver diabetes, se eu for no serviço de saúde, eu for mal atendida, né, eu tenho as vias legais de recorrer, né? E aí, cada município tem a forma de organizar. Hoje a gente tem, no próprio Sistema Único de Saúde, o sistema de auditoria, que é onde você vai fazer sua reclamação com relação ao que você tem, por que você foi discriminado, por exemplo. Uma pessoa, como a gente teve um caso
foi discriminado pelo profissional de saúde que não quis atender, né? Essa pessoa procurou a auditoria, a auditoria instaurou uma sindicância no serviço de saúde para poder investigar. Então, as vias são essas. A gente não quer que as pessoas cheguem ao extremo, que a gente tem, às vezes, a gente tem visto muito isso, procurar Ministério Público. É claro que, quando você tiver o seu direito, né, cerceado, não, as pessoas não estão respeitando que você tem rancenismo, tem também esse mecanismo do Ministério Público, né, mas não é a primeira porta. Eu costumo dizer assim, eu acho que a gente está num país que a gente pode conversar, né, que o diálogo é o mais importante. Então, procura um serviço de saúde para discutir, né, se for, por exemplo, um caso de uma pessoa dessa que perdeu o emprego e claramente é porque tem rancenia, aí sim, aí ela está violando o princípio da Constituição quem faz uma coisa dessa. Ela tem que procurar realmente o Ministério Público e entrar com ação contra essa pessoa, né, contra essa empresa, né? E a gente tem uma parceria muito boa, o Serviço de Saúde, né, através do Ministério da Saúde, tem uma parceria muito boa com o Ministério Público. Hoje a gente está andando mais de mão dada com o Ministério Público para a gente estar discutindo essa questão de como que a gente pode minimizar o desrespeito que alguns patrões, algumas escolas, a gente já teve casos de pessoas que foram proibidas de ir para a escola, né? E aí é uma atenção para os diretores que estão conectados com a gente, né? Ficar atentos, porque não precisa, nem precisa a criança ficar em casa durante o tratamento, ela vai participar da vida normal dela, é uma pessoa que está com uma doença, que vai ter tratamento e vai ter cura, então não precisa deixar a escola. E a gente, essa diretora, inclusive, quando eu estava na época ainda no Ministério da Saúde, foi feita toda uma discussão sobre como a gente poderia discutir com as escolas. E eu acho que uma das estratégias é essa que vocês estão fazendo muito bem, né? De estar estimulando a participação da escola nesse contexto. Porque aí é importante que professores, diretores tenham esse conhecimento que não precisa separar a criança porque ela tem rancenismo. Mais uma vez, obrigada, doutor. Vamos chamar o intervalo musical com a Aerosmith, Walk This Way.